E aí pessoal, Jadson Gomes aqui, e no vlog de hoje eu vou contar para vocês como que com uma linha de JavaScript uma vez eu derrubei o portal inteiro do Terra. Quer saber como? Então acompanha aqui. Para quem não sabe então, há uns 4 ou 5 anos atrás mais ou menos eu trabalhei lá no portal Terra. E especificamente eu trabalhei num projeto durante mais ou menos um ano que era um projeto de publicidade, tecnologia de publicidade. O portal Terra tinha um problema na época que era um problema de performance. A página principal do Terra, lá a home, demorava muito para carregar por conta de muita publicidade que se tinha e não tinha tido ali um pensamento arquitetônico por trás de como as publicidades iriam funcionar naquela home. Então quando eu cheguei lá, esse foi o meu primeiro projeto e eu comecei a fazer estudos de como que a gente poderia resolver aquilo ali. E eu cheguei numa solução mais ou menos milagrosa, que inclusive é utilizada até hoje aí, que é o Friendly iframe. O que é esse Friendly iframe? É basicamente um iframe dinâmico, ele pode possuir ou não possuir um source, onde a gente cria com JavaScript e altera o source dele, se for necessário ou não, e injeta código JavaScript ali dentro e faz com que as publicidades carreguem dentro dele. Um detalhe importante é que por si só um iframe ele não é assíncrono e por isso a gente chegou nessa solução de Friendly iframe onde a gente engana o navegador e faz com que ele libere, né, todos os eventos necessários para que o iframe não bloqueie a página principal. Então eu comecei a desenvolver uma biblioteca que cuidava de toda essa parte de controle dos iframes e fazia com que as publicidades carregavam ali dentro. O projeto durou um tempo, consegui criar toda uma série de ferramentas ali para a gente fazer os testes de publicidade, a gente já tinha colocado em homologação, estava tudo funcionando, até que chegou lá o fatídico dia de a gente colocar isso em produção e a gente estava bem confiante. Falando um pouco de detalhe de implementação, o que eu fiz foi, a gente tinha variáveis de ambiente ali naquele arquivo JavaScript, né, que era essa biblioteca, onde a gente passava para o source do iframe em qual ambiente que a gente estava rodando, né? Então para ambiente local, ambiente de homologação e para quando fosse para produção a gente conseguir passar dinamicamente qual seria esse source do iframe. Esse source do iframe apontava para a CDN do Terra, né? E nessa CDN a gente servia um arquivo HTML que ele mesmo continha um pouco de arquivo JavaScript e depois a gente injetava mais código JavaScript também. O que aconteceu então? No dia da publicação, isso foi para o ar e funcionou muito bem. Durante um dia inteiro funcionou, a gente conseguiu atingir o objetivo lá de performance, as publicidades carregavam, a capa do Terra lá funcionava muito bem, todo mundo ficou muito satisfeito. Logo no outro dia, eu tive que fazer uma atualização nessa biblioteca por conta de alguma implementação que eu não lembro no momento. Para fazer isso, eu tive que alterar o path do arquivo, tive que fazer uma nova lógica no path do arquivo, aquele que eu comentei que ia para o source do iframe, e aí que morava o perigo. Então eu fiz a implementação, testei no meu ambiente local, testei em homologação, tudo pronto, fiz push na master, rodou todos os serviços lá de integração, o negócio foi para a produção e eu fiquei tranquilo, fui pegar o meu café. Alguns poucos minutos depois, chega no nosso andar, que era o time de front-end, lá o time de arquitetura, o time de suporte lá, o suporte de infra, chegaram apavorados no andar me dizendo o que vocês fizeram, o que aconteceu, todas as máquinas, o parque de máquinas do Terra está caindo inteiro, a gente não consegue descobrir o motivo. E eu inclusive lembro que eu falei, não, mas eu fiz a publicação agora de um pacote, mas é um pacote JavaScript, não teve grandes alterações, foram poucas linhas e é um arquivo JavaScript inocente. Como que isso poderia ter afetado e começar a derrubar o site do Terra, né? Eu imaginei. Então as duas equipes se uniram ali, começamos a investigar e descobrir qual era o problema. E o problema estava justamente naquele source. Acontece que quando eu fiz essa publicação, eu fiz uma publicação errada. O source tinha ficado estático e não dinâmico. Então, basicamente, o que eu fiz foi, o source de cada iframe onde as publicidades eram carregadas estava errado. E esse era apenas o primeiro problema. Ninguém sabia, mas lá no Varnish tinha uma regra lá no Portal Terra, uma regra muito antiga que nem o setor de suporte mais lembrava, que era, se um arquivo da CDN, um arquivo estático da CDN, lá que no caso era o HTML, não exista, né, o path não exista, então tinha um redirect para a home do Portal do Terra. Então vocês já começam a imaginar mais ou menos o que aconteceu. Como existia esse redirect, a cada iframe de publicidade, e olha que a capa do Portal do Terra tinha muita publicidade, se eu não me engano eram mais de 10, cada iframe desses apontava para um arquivo estático que não existia e o servidor do Terra dava um redirect para a home do Terra. Então vocês imaginam, peguem por exemplo o header. O header carregava a publicidade do header, tentava carregar,
dava um erro, porque aquele path não existia, o Terra redirecionava para a home voltava ali com mais 12 publicidades e cada uma delas tentava fazer a mesma coisa e é uma recursividade tremenda, e isso fez com que os servidores começassem a realmente cair, né, em todo o parque de máquinas do Terra, que ainda naquela época tinha em Porto Alegre e também boa parte na Amazon, todas as máquinas começaram a simplesmente cair por conta de poucos minutos e um arquivo JavaScript lá mal feito por mim mesmo. Bom, logo que a gente identificou isso, então eu corri para o meu computador, resolvi o problema, já fiz um push na master, já rodou o deploy e esse arquivo foi estabilizado. O time de infra também correu lá para resolver toda essa parte de infraestrutura e as máquinas voltaram a respirar e a gente voltou com o Portal Terra no ar e tudo se estabilizou. Então, para vocês verem, né, que com uma simples linha de JavaScript, né, quem imaginaria que um dia foi possível derrubar aí todo o Portal do Terra? Eu lembro, até a gente brincava na época, que ficou lá um cartaz lá, que o Jadson detinha lá o troféu, né, da pior coisa feita lá na parte de front-end, que conseguiu acabar com, imagina, um parque de máquinas inteiro do Portal Terra. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história um pouco trágica, né, que eu contei aqui, mas é assim que a gente aprende, né, e a gente tem que dar valor também aí à parte de testes, né, que era importante mesmo a gente tendo criado um set de testes, mesmo assim tinha um ponto falho que ninguém imaginava e acabou acontecendo todas essas coisas, né, e para ver o poder que o JavaScript tem.